A gente fala que, eu comecei com 16 e aí eu fiquei careca com 20, parece que foi assim, gradual, né? Mas não, tinha melhora, piora, melhora, piora. Quando acabou o ano, parecia que estava melhorando. Todas as falhas tinham cabelo. Parecia que estava, sabe, nossa, que bom, estabilizou. E aí, em 2 ou 3 semanas caiu tudo. E depois disso, logo já caíram sobrancelhas. Aí eu fui percebendo, né, pelo do braço, fui percebendo rápido, assim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Denise Mel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. Tristemente, essa semana, a gente viu na cerimônia do Oscar o Will Smith dar um tapa na cara do Chris Rock por uma piada que ele fez a respeito do cabelo da esposa dele, a Jada Pinkett. E aí uma doença muito pouco conhecida, de repente, foi parar nos assuntos mais comentados da semana, a alopecia areata. Mas você sabe o que é isso? Conhece alguém com essa doença? No vídeo de hoje eu trago uma pessoa que tem propriedade para falar. Ela tem 30 anos, é jornalista e foi diagnosticada aos 16. Aos 19, perdeu todo o seu cabelo, mas tornou isso seu propósito de vida. Hoje ela tem um Instagram, YouTube, um blog e já escreveu um livro sobre o assunto. E é sobre essa trajetória de como lidar com a alopecia ao longo da vida e ainda ajudar pessoas que nós vamos conversar hoje com a Beatriz Santos. Obrigada, Dani. Obrigada pela apresentação, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Esse assunto virou, uma coisa essa semana, mas para quem já vive isso há alguns anos, é uma trajetória, é uma caminhada. E compartilhar isso com outras pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar demais. Mas vamos começar do começo, Beatriz. Você foi diagnosticada com alopecia areata aos 16, certo? Certo. E como que isso aconteceu? Como que você foi diagnosticada? Na verdade, eu ia participar de um casamento do meu primo e fui fazer uma escova no cabelo, né? Meu cabelo era bem cacheado e eu não tinha o costume de fazer escova, então não costumava ir no salão, não tinha outras pessoas olhando muito meu cabelo, né? E aí fui fazer a escova e a cabeleireira, quando dividiu o cabelo aqui atrás, viu que tinha uma falha desse tamanho, mais ou menos, uns 6, 7 centímetros, e me avisou, falou, vai num dermato. E aí eu fui na dermato que eu ia na época, porque eu já acompanhava, tratamento de pele, coisa assim. E ela disse que era alopecia, mas não explicou direito o que era, não explicou que era autoimune, não deu o sobrenome da doença, areata, né? Minha médica gosta de falar que alopecia por si só não quer dizer muita coisa. Você tem que falar o nome e o sobrenome. É alopecia areata, alopecia androgenética, alopecia frontal. E aí eu comecei uma sequência de médicos até ter realmente uma explicação clara do que era, um tratamento claro de como eu deveria proceder, né? Mas foi complexo. Tem algum tipo de tratamento, alguma coisa que é feito logo na sequência, quando você descobriu o nome e o sobrenome, ou não? Eu acho que os médicos, eles acabam falando muito assim superficialmente, principalmente no começo, para não assustar. Porque quando você descobre que é algo que não tem cura, que é algo que pode ser que se desenvolva para uma calvície completa, pode assustar muitas pessoas, né? E a maioria dos casos de alopecia areata reverte sozinho, sem tratamento. Então, acho que muitos médicos acabam optando por não falar tanto, para não piorar a situação, porque pode ser que a situação se reverta. Mas assim que eu descobri realmente que eu fui diagnosticada, eu comecei um tratamento com corticoide, com minoxidil tópico, né, que acho que é o básico para qualquer alopecia, acho que quase todo mundo usa minoxidil, e outros medicamentos tópicos, tanto pomadas com corticoide, quanto fiz também aquela infiltração, que é com agulha mesmo, né, você infiltra corticoide no couro cabeludo, eu fiz 3 vezes, dói muito. No começo, assim, de 2010, mais ou menos março, por ali, a minha médica que estava me acompanhando nessa época, pediu uma densitometria óssea, porque todos os pacientes dela que tratam com corticoide por mais de 1 ano, ela pede a densitometria. E aí foi aí que eu descobri que eu estava com osteopenia, que é uma perda óssea antes da osteoporose, né? Assim, como se fosse um nível antes da osteoporose, com 18 anos, 17, 18 anos. Então, foi um susto. E nessa época eu fui num reumato para ver o que eu poderia fazer.
E ele falou, você tem que parar de tratar. Se você continuar tomando corticoide, você com 40 anos não vai estar andando, sabe? Ele falou, foi bem assim, categórico. E aí eu fui me acostumando com essa ideia de que, bom, não vou tratar, então pode ser que eu fique careca um dia, né? Eu tinha cabelo nessa época, bastante. E fui me preparando, eu já fazia terapia, né? Uma das coisas que me indicaram logo no início, além do tratamento com corticoide, foi fazer terapia, então eu estava fazendo nessa época. Isso foi metade de 2010, quando foi começo de 2012 eu perdi o cabelo. E aí nessa época que quando começou realmente a cair o seu cabelo, você já tinha entrado na faculdade, né? Você é formada em quê? Eu sou formada em jornalismo, pela PUC Campinas. E aí você já estava na faculdade? Eu entrei na faculdade em 2011. Então, eu já não tratava mais alopécia quando eu entrei na faculdade. Mas foi uma fase bem tensa, porque você vê que a coisa tá piorando, né? E eu não tinha muito o que fazer. Então, eu acordava mais cedo. Eu moro em outra cidade, não morava em Campinas. Então, eu tinha que acordar mais cedo para poder ajeitar o cabelo, para tentar disfarçar as falhas, sabe? Punha para cá, botava um grampo, punha para cá. Era uma coisa, eu passava o dia pensando se estava aparecendo ou não, é muito tenso esse período. Nossa. Quando a gente fala que eu comecei com 16 e aí eu fiquei careca com 20, parece que foi assim, gradual, né? Mas não, tinha melhora, piora, melhora, piora. Quando acabou o ano, parecia que estava melhorando, todas as falhas tinham cabelo. Parecia que estava, sabe, nossa, que bom, estabilizou. E aí, em 2 ou 3 semanas caiu tudo. E depois disso, logo já caíram sobrancelhas, aí eu fui percebendo, né, pelo do braço, fui percebendo rápido, assim. E aí eu voltei pra faculdade já sem cabelo, eu saí de férias de um jeito e voltei completamente diferente, né. Então você teve que aprender a lidar com isso muito rápido, né, na verdade, porque em 2, 3 semanas já mudou completamente a sua aparência, você teve que lidar com isso muito rápido, e voltando ainda pra faculdade, que estava num outro período, como que foi esse processo? Foi bem difícil. Nesse período em que eu percebi teve um momento em que eu percebi que eu ia ficar careca. E eu não sei se todas as pessoas que têm também passam por isso, mas eu acho que sim. Tem um momento que você vê que, acho que não vai voltar, assim. E é bem difícil. E eu sempre tive muito receio, porque eu conheço muitas histórias de pessoas que têm depressão porque ficam sem cabelo. E não conseguem sair de casa, e perdem o emprego, né, a vida para. E eu sempre tive muito medo de acontecer isso comigo, porque é aquela coisa, a gente nunca sabe realmente como vai reagir até acontecer com a gente. E aí eu percebi que eu acho que o fato de eu fazer a terapia, já há alguns anos, me ajudou a não chegar nesse ponto que eu tinha tanto medo, sabe? De, eu não vou sair de casa hoje porque eu não tenho cabelo. Eu nunca passei por isso. Eu acho que é sorte um pouco e também essa preparação que eu tive de alguns anos antes, sabe? E eu lembro que uma solução que eu encontrei, que foi boa, eu até comentei isso no Instagram um dia desses, tem gente que tem feito, que como o meu cabelo caiu nas férias, então eu ia voltar muito diferente. Eu não queria ninguém me perguntando, ou achando, nossa, ela tá com câncer, ai meu Deus, coitada, tal, porque a primeira impressão é essa, né, que a gente tem câncer. Eu tirei uma foto minha sem cabelo e postei no Facebook. E aí todo mundo da minha sala, todo mundo da faculdade, a gente tinha todo mundo no Facebook, né? Todo mundo ficou sabendo, viu que eu não tinha cabelo. Quem ficou com alguma dúvida perguntou para as minhas amigas, tiveram cuidado de não vir diretamente me perguntar. E pronto. Então quando eu voltei para a faculdade, ninguém me perguntou. Foi muito assim, normal, sabe? Foi tirou aquela coisa de, o que aconteceu com ela, tal. Não teve. É muito interessante essa sua maneira como você colocou da preparação, porque acho que foi a partir daí que você viu a oportunidade de também começar a falar com as pessoas sobre o assunto? Acho que sim, talvez. Eu fui perceber que realmente era muito importante falar sobre alopécia, porque eu comecei a frequentar o grupo de apoio nessa época. A minha médica, a minha dermatologista, ela é fundadora de um grupo de apoio aos pacientes com alopécia em São Paulo. O grupo já tem mais de 20 anos. E quando eu comecei a passar com ela, eu tinha cabelo, né? E ela falava, não vai ainda no grupo, porque vai ser impactante para você. Não vai, ainda não é o caso. Quando o meu cabelo caiu, ela falou, vem pro grupo. E eu tenho ido, faz quase 10 anos que eu frequento o grupo.
E meus pais frequentam também comigo, sempre foram, né? Minhas amigas já foram. E eu percebi no grupo o quanto é importante você poder ter um espaço com outras pessoas que também estão passando por aquilo. E você poder conversar, contar a sua história, ouvir a história dos outros. Isso é muito importante, sabe? Ajuda você a enfrentar de uma outra forma. Essa vontade que você foi tendo ao longo do tempo, que nem você falou, através mesmo do grupo, do que você foi conhecendo e também da sua preparação, desencadeou num trabalho que você fez, o seu TCC, que virou um livro. Isso. Na faculdade de jornalismo, a gente faz o TCC prático, né? E aí, eu e a Andressa, minha amiga, a gente decidiu fazer juntas um livro-reportagem. Eu tô até com ele aqui. A gente escreveu Era Uma Vez um Cabelo... Tá virado, né? Mas Era Uma Vez um Cabelo, Alopecia Areata em Histórias Reais. É um livro-reportagem, então a gente conta histórias de pessoas reais mesmo, são 15 histórias. E a gente tentou fazer... Foi o primeiro livro desse gênero em português sobre alopecia, né? Não tinha nenhum livro para o paciente. E a gente conta histórias tanto de homens, mulheres, adultos, crianças, pessoas que usam peruca, que não usam, que tratam, que não tratam. A gente tentou fazer buscar várias realidades diferentes para poder ser um livro que sirva, né, para todo mundo que está começando tá entrando em contato com a alopecia pela primeira vez. Eu tô achando muito interessante, muito inspirador mesmo a tua história, porque você foi somando as suas habilidades para falar de um tema que não era muito explorado, né? Mas trazendo uma informação coerente. E aí, eu sei que você falou da paixão por livros, mas essa paixão extrapolou os livros, né? Porque hoje você tem um Instagram, tem um canal do YouTube, tá abrindo um blog a respeito do assunto também, certo? Certo, a ideia é lançar, eu tô finalizando assim o blog, mas vai se chamar De Bem com Alopecia, debemcoalopecia.com.br, que a minha ideia, a minha visão é essa, é a gente buscar a melhor forma de lidar com a alopecia. E isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Às vezes a melhor forma vai ser tratar, às vezes a melhor forma vai ser usar uma peruca, mas eu acho que enquanto a gente não for atrás do que é melhor para a nossa vivência, e não estiver disposto, assim, a mudar de ideia, sabe? Eu usei peruca há 10 anos e eu tô incomodada com isso agora. Então, tenta mudar, né? Eu acho que de Bem com a Alopecia, a proposta vai ser muito nesse sentido, de ajudar nesse processo, de tentar entender qual que é o melhor caminho. E eu acho que a minha formação de jornalista tem muito a ver com essa busca por divulgar a informação correta, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que se a gente não sabe direito do que está falando, melhor não falar. Eu acho que, sabe, hoje em dia na internet existe muito uma pressa por todo mundo ter opinião, todo mundo saber sobre tudo, e acaba falando muita besteira, muita coisa incorreta. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu acho que é uma questão muito ética mesmo, você divulgar informações corretas, você não falar de tratamentos que não têm comprovação, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a minha proposta agora, daqui para frente, é mudar o de Era Uma Vez um Cabelo para De Bem com a Alopecia, como uma evolução mesmo, ao invés do foco ser a alopecia, o foco ser como a gente lida com isso. Se você pudesse resumir essa sua jornada, né, essa sua trajetória, de bem com a alopecia, já vou até pegar esse gancho porque faz muito sentido, né? Se você pudesse resumir a sua trajetória de bem com a alopecia em uma palavra, ou em uma frase, ou em um aprendizado, qual que seria? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de um poema da Cecília Meirelles, que é A vida só é possível reinventada. Eu conheci esse poema no grupo de apoio, a doutora Nilde que levou, e isso me acompanha desde então, sabe? Eu acho que conseguir viver bem com a alopecia, ou com qualquer questão, passa por essa ideia de você tem que se reinventar e estar disposto a se reinventar, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer. Então, a gente tem que estar disposto a tentar viver com o que vai acontecendo. E a vida só é possível reinventada. Muito obrigada de verdade, viu, por compartilhar aqui. Eu que agradeço, Dani. Eu agradeço o espaço, agradeço o interesse em querer ouvir minha história e querer falar sobre a alopecia, né? É muito importante. Todo espaço que tiver, eu sempre vou achar muito válido, porque se uma pessoa, 2, 10, 100 pessoas começarem a falar sobre isso, eu tenho certeza que vai ajudar, de alguma forma, né? Então, obrigada.
Obrigada demais. E se você gostou do nosso vídeo da Beatriz aqui, curte, comenta o que mais te impactou na história dela, compartilha com pessoas que podem estar passando por essa situação e até então não tinha nenhum diagnóstico. Estão realmente precisando ouvir essa história, essa mensagem. Transborda na vida das pessoas que nem essa mocinha está fazendo. Então por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.